Olá pessoal, hoje eu estou aqui para finalmente fazer o mapa do famoso e fechar o pacotinho de aquário, né? Então nós vamos falar sobre o mapa do famoso focando no signo de aquário, na casa 11 e no planeta Urano. Então nós vamos focar mais nesses 3 pontos no mapa do famoso. Eu escolhi fazer o mapa do John Lennon por uma razão simples. John Lennon ele foi muito conhecido como um revolucionário, né? Uma pessoa meio que tentando trazer a paz, mensagem de paz para a humanidade, igualdade. Então ele tentou erguer uma campanha de paz, principalmente depois que ele se encontrou com a Yoko, né? Que ele se casou com ela e começou a parceria com ela. Mas, obviamente, tem toda a história dele aí como músico, tem, óbvio, né, os Beatles. Quem não lembra de John Lennon ligado aos Beatles, tem as histórias aí dele, né, ele com Paul McCartney, os problemas que eles tiveram nas parcerias, né, então, assim, a gente vê que o lado libriano dele, que ele é do signo de Libra, ele tem o Sol, o eixo nodal norte, Marte em Libra ali muito fortes, né? Ele tem a casa 1 muito forte também. E a gente vê que essa parceria aí com Paul McCartney foi bastante polêmica e também teve as questões aí com a mãe, com o pai, né? O fato de ele ter sido abandonado, ter sido criado pela tia, tudo isso é possível de se ver no mapa dele. Mas é interessante olhar também essa casa 11 dele, principalmente porque a Lua se encontra aqui nesta casa 11. A cúspide da casa 11 está com Capricórnio, então é interessante a gente ver qual o tipo de grupo que ele pertencia, o que ele estava tentando valorizar aí através dos grupos, né, das tribos que ele fazia parte. E ele tem o signo de Aquário interceptado dentro da 11ª casa. Lembrando, gente, que o mapa do John Lennon está aqui, olha, ele nasceu dia 9 de outubro de 1940, numa quarta-feira, às 18h30, e o sistema de casa que eu utilizo é o Koch, tá? Por isso que, talvez em alguns mapas que vocês vejam por aí, a casa interceptada pode ser a 7ª e não a 11ª, tá? Mas como eu utilizo esse sistema de casa, é assim que fica nesse sistema Koch o mapa dele. Tá? Bom, então lembrando da nossa regrinha básica, a gente faz o quê? A gente pega o signo que está na cúspide da casa 11 aqui, que aqui a gente vê que é Capricórnio, então a gente tem que buscar o regente de Capricórnio. O regente de Capricórnio é Saturno. Saturno está na casa 1, em Touro, em conjunção exata aqui com Júpiter, próximo a Urano, em Touro. Então a gente pega todas essas informações e joga para a cúspide da casa 11. Aí a gente também olha quais os planetas que estão dentro dessa casa 11. Então a gente vê que aqui ele tem a Lua. A gente busca o signo que é regido por este planeta, que é Câncer. Câncer está aqui na casa 4, é uma casa vazia, que quase não tem informações, mas tem muita, que a gente vai ver mais tarde, e joga aqui para esta casa também. E a mesma coisa a gente faz com tudo que está aqui dentro dessa casa 11, ou seja, nós temos o signo de Aquário interceptado. Então a gente vai pegar o signo de Aquário, a ideia, né, o arquétipo de Aquário, e vamos analisar isso junto com Urano, com seus regentes, e Saturno também. E, obviamente, a gente vai ter que olhar a casa oposta e complementar. Se esta casa 11 está interceptada, obviamente, a casa oposta também vai estar. Então, a gente vê que ele tem Leão interceptado. E, obviamente, ele vai ter 2 signos também com 2 cúspides pegando no signo, né? Então, a gente tem Capricórnio pegando 2 vezes aqui em cima na casa 10 e na casa 11. E Câncer pegando aqui na casa 4 e na casa 5 também. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente observa, então, é o signo que está na cúspide da casa 11 do John Lennon. A gente vê que ele tem nesta casa 11 o signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio, como a gente já estudou, é um signo que vem para colher os frutos daquilo que foi plantado ali, né, na sua infância ou até mesmo de vidas passadas, né? Lembrando que Capricórnio, assim como Saturno, Saturno é um planeta muito ligado aos karmas, aos resgates do passado, mas só é possível trazer isso para a realidade no momento presente, né? Então é através da experiência, através do trabalho, colocando em prática toda a teoria, tudo que é pensado, tudo que é imaginado, tudo que é buscado aí, ou tudo que foi feito lá no passado, trazer para o presente e colocar em prática. Então,
A gente vê aqui, olha, que John Lennon ele nasceu com Capricórnio na cúspide da casa 11. A gente vê que o John Lennon ele teve muito problema com questões de valores, porque ele desde a infância, no iniciozinho da infância dele, ele já se sentiu rejeitado pela família, tanto pela mãe, tanto pelo pai. Os dois rejeitaram de alguma forma John Lennon. Então os dois assim trouxeram este trauma para ele. Ele teve que morar com a tia dele, onde a tia entrou em contato com o serviço social, alegando problemas, coisas que ela não concordava, referente à irmã, né, como estava tratando o filho, e o serviço foi lá e deu a tutela, né, para a tia. E isso tudo foi muito explícito. Todo mundo na cidade de Liverpool sabia dessa história, viu toda essa história dele acontecendo, viu ele sendo rejeitado aqui, rejeitado ali, o pai de certa forma tentando roubar ele, levar ele para longe. Então tudo isso foi muito exposto, todo mundo viu, né? E não foi uma coisa que ficou guardada ali nas raízes, como a maioria das vezes acontecem. Os problemas de família ficam ali em família onde ninguém vê. No caso do John Lennon não, porque ficou muito exposto para todo mundo ver. Quem quisesse ver estava vendo ali os problemas que aquela família passava, inclusive a mãe dele, né, que vivia na noite, que teve outros homens, que traiu o marido enquanto o marido estava na guerra, trabalhando pela marinha, ou seja, foi um escândalo enorme ali, e o John Lennon como filho único, passando por tudo isso e ficando ali com a tia, né, mas o amor dele pela mãe era muito grande, inclusive essa lua dele aqui, na parte superior do mapa, quase no meio do céu dele aí, mostra como ele colocava essa mãe num pedestal, o grande amor que ele tinha, principalmente pela família. A família era algo muito importante para ele, e ele foi meio que rejeitado por essa família. Toda a estrutura familiar dele foi rompida, foi quebrada, né? E a gente vê aqui, olha, Urano é um planeta que tem essa característica de rompimento, de afastamento, de ruptura súbita. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele sofreu muito isso. Ele sofreu muitas desilusões. Ele sofreu muito com essas brigas aí que aconteceram entre a família, entre o pai, entre a mãe, entre a tia, e toda essa confusão para ver quem é que ficava com ele, a mãe rejeitando, a mãe não estando nem aí para ele. A gente vê aqui, olha, essa oposição aqui com Plutão, tá ligado à casa 5 dele aqui, né, que é o eu, que é o ego dele também, que está ligado também ao valor dele. Então, tudo isso, de certa forma, foi rejeitado pela mãe. E ele tinha essa mãe como tudo para ele. Então, ele, de certa forma, sentiu essa dureza, né, de falta de amor, de falta de compreensão, e esse início de vida muito difícil, e essa imagem meio torta, né, para a sociedade, tanto na casa 10 quanto na casa 11 aqui, os dois ali, os valores deles sociais também foram meio que quebrados, e aí ele começou a trabalhar, ele começou a se virar, ele, apesar de ser um menino rebelde, ele se tornou um menino rebelde, né, óbvio. Capricórnio aqui na casa 11, que tem aqui a regência também de Saturno, né, em Touro, nos valores, ele realmente se tornou muito rebelde. E a gente vê que esse Saturno dele aqui, olha, está na casa 1, tá? Que é o regente de Capricórnio aqui, que está na cúspide da casa 11. Aqui na casa 1 é a imagem dele. Primeiro, ele tem um ascendente em Áries, por isso que ele também tem essa característica de impulsivo, de pessoa que toma iniciativa, que toma atitude, que não teve medo de muita coisa. Foi ele o fundador dos Beatles, foi ele que foi atrás, foi ele que juntou as pessoas, foi ele que juntou o grupo, foi ele que encontrou Paul McCartney, foi ele que fez todo um movimento para começar essa vida aí dele, esse sucesso profissional que ele teve como músico. Então ele tem esse Áries aqui que dá essa força, essa iniciativa, que ele toma essa atitude realmente, que ele vai para frente, que está aqui o regente também na casa 6, então ele está pronto para servir mesmo. E a busca dele sempre foi por parcerias, muito difícil para ele ficar sozinho, muito difícil para ele trabalhar sozinho, ele sempre precisou trabalhar em parceria com alguém. Se ele não tivesse alguém, o estímulo dele ia por água abaixo. Mas também a gente vê que a imagem dele aqui, olha, ele teve uma grande dificuldade e uma grande ferida para lidar com a sua autoimagem, principalmente por aquilo que ele sentiu na primeira infância. Então, assim, para ele perdeu o valor. Ele não tinha valor para as pessoas, ele tinha que construir diariamente o valor. Era o que ele tinha provavelmente na cabeça dele. É esse Saturno aqui em Touro, ligado à casa 1, na imagem dele, qual é o valor que ele tinha, qual é o valor que
ele, sendo ele, tinha para os outros, para a sociedade, para os grupos, para as tribos. Então isso tudo foi muito difícil para ele de lidar. Tá? Por mais que ele não demonstrasse essa insegurança dele, que veio a ficar explícita quando ele se casou, principalmente com a Yoko, que aí ele colocou toda a insegurança que ele sentia ali, que ele sentiu na primeira infância, com medo de ter perdido a mãe, da mãe ter abandonado, do pai ter abandonado, ele transferiu todo esse sentimento. Lembra quando eu falei da casa 8? Que a casa 8 tem muito esse papel também, de quando a gente tem um trauma na infância, geralmente se joga ali para a casa 8, que é quando a pessoa se relaciona mais intimamente com o seu parceiro. Então foi isso que aconteceu com a Yoko, quando ele realmente encontrou o amor da vida dele. Ele simplesmente teve muito medo de perder essa mulher. Ele ficou extremamente possessivo, ciumento, inseguro, achando que a qualquer momento aquela mulher poderia abandoná-lo. Então, isso aí foram os reflexos, inclusive, desse Saturno na casa 2 aqui, ou esse Saturno na casa 1 aqui, com esse Júpiter, né, aumentando tudo de tamanho, com esse Urano, que traz, de certa forma, esse medo do rompimento repentino, do nada, de repente vem, corta e acaba. Então ele tinha esse medo, né, implícito, né, ele sentia isso de alguma forma. Ele teve que realmente lidar com esse buraco na personalidade dele e ir aos poucos reconstruindo, aprendendo o seu valor. Então, ao mesmo tempo que ele internamente ele não tinha valor nenhum por ele mesmo, ele falava assim: meu Deus, eu fui rejeitado pela minha mãe, eu fui maltratado pela minha mãe. A gente vê aqui que de certa forma 10 graus aqui ainda dá uma quadratura, tá? Tanto Júpiter quanto Saturno. Ao mesmo tempo que ele sentia essa falta de valor da sua personalidade, ele também era aclamado, amado pelos fãs. Ele se sentiu: nossa, eu sou mais popular que Jesus Cristo. Foi mais ou menos isso que ele sentiu. Então, ao mesmo tempo que lá dentro, internamente, ele não sentia valor nenhum, tinha horas que ele olhava para a sua própria imagem e falava assim: nossa senhora, eu sou Deus, praticamente sou Deus. Então a sua popularidade fez isso com ele. Então a gente vê aqui, olha, Júpiter e Saturno juntos aqui, ativando tanto o emocional dele quanto esta cúspide aqui da casa 11, ou seja, tudo que se refere à casa 11 dele tinha essas duas polaridades aí, né? O que puxava ele para uma responsabilidade e o que fazia ele expandir. Então, ao mesmo tempo que ele se cobrava muito, que ele tinha uma insegurança muito grande a respeito de quem ele era, da sua personalidade, vinha a sociedade e inflava o ego dele. Inflava, transformava ele numa grande personalidade. E isso tudo, obviamente, também aqui está ligado a Plutão na casa 5 em Leão, interceptado também. E a Vênus também aqui na casa 5, tá? Mas aí a gente vê, olha, que aqui ele tem Urano também próximo aqui a estes dois planetas que estão conjuntos aqui, em Touro, na casa 1. Então, quando a gente olha para o John Lennon, a gente vê um cara primeiro com ascendente em Áries, então a gente já vê uma pessoa de atitude, de ação, uma pessoa independente, dona de si, mas quando olha de verdade para ele, vê que ele é um cara completamente inseguro, que necessita dos outros, que não consegue fazer nada sozinho, que toda atitude que toma precisa tomar com alguém ou para alguém. E aí a gente vê também, de certa forma, esses três planetas atuando forte nele. Um cara mais duro, mais responsável, mais sério, um cara altamente expansivo, um cara de muita sorte, que alcançou um sucesso enorme, que teve através do seu trabalho, do seu reconhecimento social, o seu valor. Então ele obteve valor por tudo aquilo que ele construiu. Então aqui Júpiter, né? É como se esse Júpiter estivesse ligado a essa cúspide aqui também, tá? Da casa 11. Então, através do trabalho, da fama, da música, né, da harmonia, das composições que ele fez, ele ganhou muito dinheiro, ficou muito rico, muito conhecido, muito famoso, mas também era conhecido como rebelde, como aquele que era meio instável, que uma hora estava de uma forma, outra hora estava de outra. Ele também era uma pessoa altamente excêntrica, né? Que tinha uma capacidade incrível de estar ali, de estar presente, mas também de estar fora dali, observando e vendo o que poderia surgir, trazendo ideias diferentes, coisas inusitadas para a sua vida e para o grupo que ele pertencia, que era o Beatles. Mas esse Urano aqui, ele ganha uma força muito poderosa,
Tanto Urano aqui quanto a cúspide da casa 2, esses dois aqui, olha, estão num ponto muito específico do mapa, que está perto de uma estrela fixa, que é conhecida como a estrela Algol, que é conhecida como a estrela fixa mais maléfica das constelações, né, que a gente estuda aí, que a gente trabalha, né, com as estrelas fixas. E essa estrela fixa, ela traz uma característica muito pesada, né, que mostra, por exemplo, mortes de forma violenta, que podem ocorrer de formas inesperadas, de repente, por estrangulamento, por decapitação, e que simplesmente é uma morte violenta mesmo, que vem de fora, que vem da sociedade, não é uma morte escondida, né? É uma morte mais explícita. Então, ele tendo esse planeta aqui, ligado a Netuno, né? Que está ligado à casa de peixes aqui também, a casa 12, ligado a Netuno, ligado à Lua, a popularidade dele, ele foi muito popular, né? A gente vê aqui que ele tem essa Lua num signo de Aquário, e Aquário traz essa popularidade das tribos também, então ele foi muito conhecido, principalmente através da sua música, da sua musicalidade, né? Peixes também, da sua arte, aqui também está ligado a artes. Então, através do seu trabalho, da sua arte, da sua música, ele se tornou uma pessoa extremamente popular. Esta lua está em oposição aqui com Plutão, que está ligado com Escorpião, casa 8, e aí a gente tem os trânsitos, e aí quem estuda astrologia, quem quiser realmente se aprofundar no mapa do John Lennon, peguem essa estrela fixa, tá? Deem uma olhada nos trânsitos para saber o que estava acontecendo no dia 8 de dezembro de 1980, a mais ou menos 23 horas, ou seja, pode colocar 22h50, 23 horas, foi a hora que ocorreu a morte dele. Vocês vão entender bem o que aconteceu aqui e por que está ligado à morte do John Lennon, tá? Que tem muito a ver com esse Urano aqui, neste posicionamento, tá? No mapa natal dele. E com os trânsitos também que estavam ocorrendo no dia, tá? E não só isso, o dia que ele falou numa entrevista que Beatles ia se tornar mais famoso que Jesus Cristo, né? O cristianismo ia assumir do mapa e o rock and roll ia assumir o lugar, ele estava com um trânsito fortíssimo aqui nesta casa 12, inclusive Saturno estava passando por aqui, tá? Quando ele fez essa declaração aí à imprensa, nossa, que foi o que ocasionou a morte dele, tá? Que está ligado a Netuno aqui, foi o que ocasionou a morte dele, porque o assassino dele alegou que ficou chateado por ele ter falado aquilo em uma entrevista, então ele quis também executar ele por este motivo, além do livro que ele estava lendo, né? Então vale a pena vocês olharem aí, né? Pesquisarem também a história do John Lennon, fazer a leitura completa do mapa dele e dos trânsitos também, já que a gente tem tudo aí documentado, né, da vida de John Lennon. Então dá para perceber muita coisa, principalmente com os trânsitos aqui, o que estava acontecendo na vida dele. Mas esse Urano aqui, ele traz a característica também de rompimento com a mãe. E também dessa morte da mãe, né? Que Urano ele pode ser caracterizado como rompimento, mas também como morte, né? Rompimento através da morte. E como ele tem esse trígono aqui com Netuno, Lua e Urano, caracterizou muito essa morte da mãe, que ele perdeu a mãe com 17 anos de idade. Então, para ele, o fato da mãe ter rejeitado ele, da mãe ter sido morta de uma forma bruta, né? Que foi através de um atropelamento, ela foi atropelada por um carro, né, ou por uma moto, sei lá, quem estava dirigindo estava bêbado, então, ou seja, mas morreu, né, não tem volta. Então ele teve essa perda bruta também da mãe, foi uma morte muito bruta, a gente vê que Marte está muito próximo a Netuno aqui, né, então Marte é a morte bruta, a gente vê que também tem esse trígono aqui indo para Marte. O pai, ele também teve o afastamento do pai, mas ele não tinha um apego tão grande pelo pai como ele tinha pela mãe. Era Deus no céu e a mãe na terra. Para ele, a mãe era tudo, tudo, tudo mesmo, né? O pai, ele já tinha assim, né, umas feridas, algumas coisinhas ali que incomodavam um pouco ele, né? Teve esse afastamento também do pai, que muito magoou ele, que doeu muito também, né, a figura do pai, mas parece que ele entendia que existia um destino, existia uma razão para esse afastamento do pai. A mãe já não, a mãe já trouxe uma dor maior.
E assim também foi com as mulheres dele. Então a gente vê aqui, olha aqui, essa lua também está ligada à esposa. Casamentos que ele teve, as esposas que ele teve, o que aconteceu? Também sofreram este rompimento. Ele teve a primeira esposa, que rompeu com ele porque ele começou a ter um caso com a Yoko Ono. E foi repentino e foi super divulgado na mídia, todo mundo sabia, não tinha como esconder, né? Essa lua não dava para ser escondida. E foi daquela forma repentina e que chocou a sociedade, meio de forma rebelde, né? Que a esposa agiu, que o John Lennon agiu. E aí entrou a Yoko Ono, que foi um caso à parte, que foi uma polêmica sem tamanho. O fato da Yoko Ono ter surgido na vida dele começou a atrapalhar a vida profissional dele, os negócios dele, o grupo dele, a banda Beatles, né, que começou a sofrer muito, porque ele simplesmente pegou e colocou todas as suas expectativas, todos os seus traumas e todos os seus medos e suas inseguranças em cima da Yoko Ono. Ele simplesmente não conseguia ficar longe daquela mulher. Aquela mulher se tornou a mãe que ele havia perdido na infância, né? Então, tá aqui, tá representado por isso, né? Isso começou a se tornar um divisor de águas aí na vida do John Lennon, né? Justamente a aparição desta outra mulher. E que também romperam por um tempo. A Yoko pediu um tempo para John Lennon passou um tempo sem ela, o que ele chamou de férias malucas, de férias loucas que ele tirou, que foi o tempo que ele ficou afastado da Yoko. Gente, pesquisem aí, a história do John Lennon tá aí para quem quiser ver. Eu vou colocar os links aqui embaixo, para quem quiser, eu vou procurar aqui no YouTube e vou colocar os links para quem quiser pesquisar um pouco mais a história do John Lennon, tá? Para facilitar aí para vocês. Então ele tirou essas férias da Yoko, né? Eles se separaram por um tempo, foi mais uma vez mais um rompimento, né? E ali ele mergulhou nas drogas, na bebida, ele viveu um momento muito louco da vida dele. E aí eles voltaram e a Yoko Ono engravidou. Quando ele teve o filho, ele simplesmente falou que ia parar e ia se dedicar ao filho. Lembrando que tem o eixo nodal que eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas olha, o eixo nodal pede para ele sair do eu, do self, da personalidade dele, da individualidade e ir para o casamento e servir a este casamento e trabalhar para este casamento, pedindo para que ele fosse criar as suas parcerias. Ou seja, esse eixo nodal aqui pedia para que ele casasse, para que ele constituísse a família dele, tá vendo? Olha, esse eixo nodal vai aqui jogando informações para essa lua. Então vamos criar a nossa família, vamos ficar mais calminhos, vamos tirar o foco do eu faço, eu crio, eu tomo iniciativa, eu saio para trabalhar, né? Eu vou trabalhar, ao invés de trabalhar para mim, eu vou fazer pela minha parceira, eu vou trabalhar por nós, não só por mim, eu vou fazer por nós, não só por mim. Então esse eixo nodal aqui tem uma característica muito forte aqui no mapa. E então ele viveu esses momentos de grandes rompimentos da vida, parecia um ciclo mesmo, né, que não acabava nunca, e muitas mortes, muitas perdas que ele sofreu, né, perdas de amigo, perda do pai, perda da mãe, perdeu um amigo também. Então ele sofreu muitas perdas, muitos traumas, e foi aí que num período da vida dele mais tranquilo, que ele passou 5 anos afastado aí da mídia, de tudo isso, foi quando ele começou a fazer terapias, foi quando ele começou a tentar gritar todos os seus medos, todos os seus traumas, através da música que fosse, através das composições próprias. Touro é muito compositor, tá? Touro, ele tem a capacidade de pegar a melodia, de pegar uma música, a harmonia de toda essa música, os acordes, e transformar aquilo em letra. É como se Touro, através dos seus sentidos, traduzisse o que Peixe está tentando dizer, através dos acordes. E com a ajuda de Vênus isso fica mais poderoso ainda. Ele tinha tanto Touro quanto Libra muito forte no mapa dele. Ele era extremamente artístico, de uma sensibilidade incrível. E com todo esse aspecto aqui, olha, com essa Lua vindo para Urano, vindo para Netuno, vindo para a Lua aqui, tá vendo esse grande trígono aqui? Olha, isso aqui ajudou demais ele no lado artístico e de ser inovador, de ser diferente, de criar arte de uma forma inusitada, única e diferente. Todas as letras que ele compunha era uma coisa rápida, ele não tinha problema para isso, sabe? Casa 1 aqui, ele escrevia a letra, aí as ideias vinham, surgiam, ele escrevia a letra, concretizava isso, parecia que vinha uma força que ajudava ele a
concretizar aquilo, a transformar aquilo no que tinha que ser. Ele pegava toda essa sensibilidade, jogava ali, criava sua música e virava sucesso. E assim foi indo, foi indo. Lembrando que esse Saturno e esse Júpiter estão em um trígono aqui muito forte também com o meio do céu, tá? A gente tem que sempre olhar os graus aqui e ver para onde que está indo. Por exemplo, aqui está 13 graus e o meio do céu dele está 7 graus aqui, tá? Então, a gente dá uma margem de 5 graus de diferença para o meio do céu aqui, então pode-se considerar que aqui tem um trígono também. E agora a gente vai olhar aqui o Aquário interceptado na 11ª casa. O que isso quer dizer? Bom, primeiro a gente tem que olhar que este eixo aqui é o eixo da fama, da criatividade, é o eixo que lida com a imagem, tanto a imagem pessoal quanto a imagem social, dos valores que a pessoa se dá, né? Como ela se valoriza como uma pessoa, como um indivíduo, como um ego, e como a sociedade a valoriza também. Está ligada a botar a sua assinatura e a colocar a assinatura de um grupo, de uma sociedade, de um grupo onde um trabalho é feito em prol da humanidade, não somente para inflar e sustentar o seu próprio ego. Então esse eixo aqui é o que está interceptado. E o que é um signo interceptado na astrologia? Mais uma vez, os signos que se encontram interceptados dentro de um mapa, eles geralmente estão ligados a questões kármicas também, né? Coisas que precisam ser resolvidas de outras vidas que a gente traz para essa vida e que são questões que a gente precisa passar, que a gente precisa de alguma forma trabalhar, que não tem como a gente escapar daquela situação. Então, o que aconteceu com John Lennon? Primeiro, a fama. Ele não teve como escapar da fama. E nos dois eixos aqui, olha, ele tem a lua, que o torna altamente popular. Então ele se torna popular dentro dos grupos, de forma repentina, do nada ele percebeu que estava sendo conhecido por todas as tribos. E ele tem Plutão aqui na casa 5 também, que é o que dá o poder a ele, né? Que ele tem Leão interceptado na casa 5, ou seja, na casa da fama, da criatividade, do brilho, do palco. E ele tem Plutão ali dentro. Ele se torna bastante poderoso, ele tem um poder infinito dentro dele para trabalhar a questão da imagem dele, de quem ele é, de se colocar realmente como um deus ali em cima de um palco. Lembrando que Leão está ligado tanto à fama, quanto à arte, quanto aos palcos, quanto aos holofotes, está ligado ao ego, está ligado à centelha, o sol que ilumina o nosso ser, está ligado aos filhos, está ligado aos romances também, está ligado a jogos, a esportes, a tudo isso também, tá? E aqui também o signo de Leão está ligado à diversão, a ser feliz, a tirar férias na vida, né? Quando a gente tira férias é quando a gente curte como se fosse uma criança, é a nossa criança interior. Isso tudo ele tem interceptado também. Então, assim, primeiro, ele foi privado disso de alguma forma, né? Ali na sua primeira infância, ele sofreu muitos traumas. Esse Plutão aí na casa 5 mostra ali pra gente que ele iria passar por uma grande transformação, uma metamorfose mesmo, que algo ia ser transformado e que ele iria transformar o mundo, ele, né, como pessoa, iria transformar o mundo e exercer uma grande mudança na humanidade através da pessoa, do nome dele ou da arte dele. Foi isso que ele fez. O grupo Beatles, né, o grupo de música Beatles, se tornou a maior banda de todos os tempos, com a maior venda de discos, mas foi o grupo que teve a maior venda, a maior regravação das suas músicas, ou seja, foi um fenômeno mesmo. E aqui a gente está vendo o mapa não do grupo Beatles, mas do John Lennon, que foi aquele que fundou o grupo. Então, ele trazendo esse Plutão, esse Quirón também aqui dentro da casa 5, mostra que ele tinha um poder incrível, que tudo aquilo que ele sentiu na infância, de ser abandonado, de não ter importância, de não ser uma pessoa especial, tudo aquilo que ele sentiu ali foi de certa forma transformado. Ele saiu de uma pessoa altamente rejeitada, de um ser humano, de uma centelha, de uma luz, de uma personalidade rejeitada, de uma pessoa que foi rejeitada pela família, pelo pai, pela mãe, e de repente ele é aclamado pela sociedade, pelas pessoas, pelo público dele, pelos fãs. Isso foi uma mudança muito poderosa, muito drástica na vida dele, né? Se a gente vê aí, né, são dois opostos bem diferentes mesmo. O momento que ele se sentiu ali altamente rejeitado como filho pela mãe,
ele também foi aclamado, foi amado, quase se tornou um deus mesmo da música. Então ele, querendo ou não, ele ia viver isso, ele teria que lidar com isso. Claro que a fama para ele, da forma que foi, causou feridas fortes nele, porque apesar dele mostrar ser uma pessoa decidida, uma pessoa de uma personalidade muito forte, ele sentia muito forte os traumas da sua infância. E de tudo, não só da sua infância, da sua mãe e do seu pai terem abandonado ele, mas também do Paul McCartney, que parecia ser melhor que ele, que sempre criticava, né? Aí ele expôs tudo isso, ali de 75 até 80, até os anos 80, ele expôs tudo isso em música, né? Se vocês quiserem ver realmente todas as revoltas dele, todos os traumas, está tudo em música, ele colocou tudo em música. Ele gritou todos os traumas dele para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo. Mas o grande problema dele realmente foi o casamento, os romances, o casamento, lidar com a mulher, com a esposa dele, né? Isso aqui também está aqui na Lua, representado pela Lua aqui em Aquário. Então, os medos, os traumas, tudo aquilo que ele tinha através da fama, tudo estava escondido, ninguém via, ninguém tinha acesso àquilo. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas quando partia para a mulher dele, para a esposa dele, para Yoko Ono, e para o que ele passou a fazer depois que ele conheceu a Yoko, que foi quando ele passou a ser um pacifista contra a guerra no Vietnã, que ele começou a lutar pela humanidade, foi quando ele fez Imagine, foi quando ele começou a trabalhar para ajudar a humanidade. Isso tudo vinculado à sua mulher, à sua esposa, a Yoko Ono. Então foi quando ele saiu de cena, foi quando ele resolveu falar assim, olha, eu quero sair do foco disso e eu preciso ir por um foco mais abrangente, eu preciso trabalhar por uma causa, eu preciso erguer uma bandeira, eu preciso erguer a bandeira da paz. E foi aonde ele começou a atuar para poder realmente fazer as coisas de forma diferente. Então, ele, junto com essa parceria com a Yoko Ono, o que ele fez? Ele começou realmente a trabalhar em cima da paz, a mandar mensagens de paz, a ir contra o governo americano, a ir contra a guerra no Vietnã, a ir contra, sabe? Ele começou realmente a fazer um movimento contra tudo aquilo que estava ocorrendo ali nos anos 70, por aí. Foi quando Paul McCartney anunciou que a banda tinha chegado ao fim. John Lennon já estava numa carreira solo, junto com a Yoko, e a partir dali foi onde ele se engajou realmente em mudar, né? Tudo que ele tinha feito até ali foi onde ele se tornou realmente o pode crer, o cara rebelde, o revolucionário, vamos mudar o mundo, vamos chocar o mundo, vamos assustar as pessoas, vamos realmente quebrar paradigmas aqui, eu quero assustar a sociedade. Ele, com todo o poder que ele adquiriu através do seu sucesso, através do seu brilho, do brilho que ele teve com a sua banda no seu palco ali, ele utilizou o seu nome, a sua fama, para chocar o mundo, para cutucar o mundo, para tocar na ferida do mundo. Pediu para o mundo imaginar um mundo sem guerra, um mundo sem fronteiras, um mundo sem divisões de países. Foi aonde ele criou Imagine, né? E não só Imagine, como outras músicas também que falaram de paz, como Give Peace a Chance também, que foi feita por ele e Yoko Ono. Inclusive não foi feito dentro do documentário, né, do Bad In, que foi aonde Yoko e John Lennon estavam em lua de mel e resolveram fazer uma entrevista, né, para a imprensa, um documentário para a imprensa, na cama deles, do hotel em que eles estavam passando a lua de mel, que foi um baque realmente para a sociedade, foi mais um chacoalho aí para a sociedade. Então, ele, com esses dois signos aqui interceptados, o que aconteceu? Ele teve que viver essas duas realidades. Ele teve que viver a realidade de se tornar um grande artista conhecido, uma pessoa com brilho, com um poder incrível através do seu grupo, mas também ele teve que fazer um movimento social, lutar pela paz. E aí, quando a gente olha para o Sol, para Marte, para eixo nodal, para tudo isso, para todo o resto do mapa dele, aí sim dá para a gente perceber o tanto que os temas que ele abordou, né, tudo aquilo que ele fez na história dele, está vinculado a esse signo aqui de Libra, que é o signo solar dele, é o ascendente dele, Áries, que está com Marte aqui também, tá? Então é possível de ver várias outras coisas olhando o mapa como um todo. Os relacionamentos do John Lennon realmente não foram fáceis, né? Ele teve muitas inseguranças a respeito dos seus relacionamentos, mas o que ele teve que realmente viver e resgatar
pelas suas experiências, vivendo, experimentando na pele realmente, fazendo diferente e transformando, ele fez aqui, olha, nesses 2 eixos aqui, tá? Com Aquário interceptado na casa 11 e Leão interceptado na casa 5. Foi aonde que ele teve que lidar, tanto com o ego, com a imagem, com a fama dele, e através dessa fama, ele também fazer uma revolução no planeta, passar uma mensagem para todos, para toda a humanidade, uma mensagem de paz, uma mensagem impactante, que fizesse, que transformasse de alguma forma a humanidade. E realmente, depois de John Lennon e da forma que ele morreu, o cara que estava desejando a paz para o mundo foi assassinado de forma bruta. Como pode isso? Como é controverso isso, né? Como pode uma coisa dessa? Então, através desse ato, através de toda a história que foi escrita aí por John Lennon, ele até hoje é lembrado desta forma, o cara que tentava levar a paz para a humanidade, passar a mensagem de paz, mesmo que de forma rebelde, mas ele levava a paz, ele desejava a paz. E olha onde está Saturno, olha onde está em Touro. O que Touro mais deseja? O que Libra mais deseja? Quais são os desejos desses 2 signos? Paz, amor, harmonia, equilíbrio, que o planeta fique em paz, que os animais e as pessoas vivam em harmonia, que exista paz, justiça e igualdade entre os homens. Isso tudo, olha, tá vinculado aqui, olha, com o meio do céu de John Lennon, tá? A gente, lembrando que a gente tem que olhar aqui, olha, na cúspide, qual signo que está e buscar o regente. Então, o regente do signo que está na casa 10, na imagem social do John Lennon, está aqui ligado a Touro, que é a paz, que foi o cara que teve iniciativa, que teve coragem, casa 1, Áries, que foi o pioneiro mesmo, aquele que na nossa geração pegou a bandeira, ergueu e falou assim, eu vou lutar pela paz. Foi lá e lutou. Vou lutar pelos valores da humanidade. Foi lá e lutou. Ele teve problema com a sua própria imagem, com seu próprio ego? Teve muitos problemas com ele mesmo. Ele teve muitas questões para resolver e muitas dores para resgatar pelas rejeições que ele sofreu tanto da mãe quanto do pai. Mas tudo isso ele transformou. Ele saiu dessa questão inconsciente e ele jogou para fora. E na hora que ele fez isso, que ele botou para fora, ele teve a oportunidade de curar os seus traumas, de curar as suas feridas. Lembrando que Plutão ele está ligado aos traumas também. E a Lua aqui, olha, está em uma posição muito poderosa aqui com Plutão. E justamente este Plutão estando em Leão na casa 5, que é justamente o ego. Então, gente, é isso. Esse foi o mapa do John Lennon. Espero que vocês gostem. Eu vou buscar no YouTube, também no Wikipedia, para ver se eu acho para vocês aqui os links, para que vocês possam estudar a história do John Lennon. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Lembrando que é importante olhar também nesse Urano aqui, referente à estrela fixa aqui. E é interessante também, quem puder e quem tiver um programa para isso, dar uma olhada nos trânsitos também das datas mais marcantes da vida do John Lennon, que é impressionante como tudo bate. Como tudo ali tem uma interpretação, tem uma ligação com os fatos que estavam acontecendo na vida dele, tá? Então é isso. E a gente se vê no nosso próximo encontro astrológico. Até lá. Tchau, tchau. Então, gostaram do vídeo? Se você gostou do vídeo, você vai me ajudar muito dando um joinha aqui, avaliando o vídeo. Você também pode me ajudar bastante compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais e também comentando aqui embaixo, dando a sua opinião a respeito do vídeo que você acabou de ver. Corre lá também na fanpage do Encontros Astrológicos e curte a página, porque ali eu coloco algumas coisas extras, além dos vídeos. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá vendo esse linkzinho aqui, inscreva-se? Clique aí e se inscreva no canal. Faça parte dessa comunidade. Venha encontrar a gente aqui nos nossos encontros astrológicos. Aguardo vocês, tá bom? Lembrando que aqui do lado, nesse izinho que vocês estão vendo aí em cima, se você está no celular, é só clicar na tela do celular que esse izinho vai aparecer. Se você está no computador de mesa, é só você passar o mouse e clicar o mouse em cima da janela do vídeo que vai aparecer esse izinho. Nesse izinho, você clicando em cima dele, vão aparecer todas as opções de vídeos que eu indico para vocês assistirem e que tem relação com esse vídeo que vocês acabaram de assistir, tá bom? Bom curso para vocês e a gente se vê nos nossos encontros astrológicos. Até lá!
Tchau, tchau.